Não corte gastos se você quer sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Sejam muito bem-vindos a essa live que faz parte do aquecimento para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E o que que é esse evento que está chegando? Faltam 7 dias hoje, então está chegando a nossa Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E nesse evento eu mostro qual é o caminho que qualquer pessoa pode seguir para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Por que que eu faço esse evento? Eu já faço conteúdo aqui na internet há 5 anos. Eu posso chegar para a pessoa e falar assim, ó, assiste todos os meus vídeos, assiste tudo que eu posto aí na internet. É uma possibilidade. Na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu consigo mostrar com começo, meio e fim qual é esse caminho. Por que que ele é possível? Por que que ele é possível para qualquer pessoa? Quais são as diferenças entre os casos? Dito tudo isso, se você ainda não está inscrito para participar do evento, o evento acontece de forma online, acontece de forma gratuita e tudo que você precisa fazer para se inscrever é, você está me vendo aqui no YouTube, aqui embaixo tem uma opção para você se inscrever. Por favor, me fala quem está ao vivo comigo, se vocês me veem e me ouvem bem, por favor, assim eu vou saber que está tudo certo, porque eu estava aqui com receio que a internet ia oscilar um pouco, tá? Vamos lá, vamos começar o nosso tema de hoje. Por que que eu vou falar hoje sobre não corte gastos se você quiser sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Esse é um tema que eu considero um dos mais importantes desse aquecimento, porque hoje eu quero abrir os olhos de vocês para algo que vocês fazem na tentativa de acertar e que é um erro que de fato impede vocês de conseguir sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Quando você. Vamos pensar juntos aqui o que que eu chamo de cortar gasto. Você começa a entrar num caos financeiro, ou já está nele, e você tem um cartão de crédito para pagar, você paga muitos empréstimos, você tem às vezes o negativo da conta, você tem muitos boletos para pagar, e aí você enxerga aquele caos e qual que é a atitude mais óbvia a se tomar? Gente, a gente precisa segurar aqui. Gente, a gente precisa cortar. Vou cortar gasto. Eu não vou comprar mais nada. Eu não vou fazer mais nada. E você entra num movimento automático de pensar assim: o que que eu preciso é cortar gasto, porque já que as dívidas não tem muito o que fazer, tem que pagar, o que eu preciso fazer é cortar gasto. Quando você faz isso, é bom cortar gasto? É bom economizar? Uai, Dad, você não é uma educadora financeira, você vai me dizer que não é bom economizar? É claro que é bom economizar, é sempre bom estar atento aos gastos, mas o que que acontece na prática? Você, pelo menos foi o que aconteceu comigo, e quando eu converso com os meus alunos, entrevisto eles aqui, eles repetem a mesma coisa e eu acredito que quem está me assistindo também faz isso. Você vai começar a cortar no supermercado, por exemplo. Você vai no supermercado e você já não compra mais a mesma carne, por exemplo. Você troca carne por frango, quando tem frango. Eu tive uma aluna, Edna, que tem a entrevista dela aqui no YouTube, que ela falou que ela passou 2 anos sem comer carne, que ela comia ovo e quando comia o ovo, né? Porque não tinha dinheiro. Eu já vi pessoas que falavam assim, Dad, a gente inventava umas receitas veganas aqui, mas no fundo é porque não tinha dinheiro mesmo para comprar carne. Teve a Mariana que me falou assim, eu trocava manteiga por margarina. A Lúcia também me falou isso. E comigo aconteceu isso na prática. E quando eu fazia isso, é claro que eu conseguia economizar R$ 50, R$ 100. E além de fazer isso no supermercado, por exemplo, existem aquelas pessoas que, a gente pode comer uma pizza? Não, não pode. A gente pode comer um hambúrguer no final de semana, ir na pracinha, ir no pula-pula? A gente pode fazer isso? Não, não pode. A gente precisa economizar. E quando você faz isso, é muito engraçado, porque sempre que eu falo disso me emociona. Você não percebe que a pessoa que mais você está maltratando é você mesmo. Você trabalha pra caramba, você acorda cedo, você. Agora, por exemplo, né? Eu acordei hoje 4h50 para conseguir me arrumar tudo para entrar ao vivo com vocês aqui. Então você acorda cedo, você rala pra caramba e você não pode usufruir do teu trabalho, porque todo o teu trabalho está indo para a dívida. E o impacto, onde que isso machuca? Isso machuca é no emocional. Não tem um impacto assim, vai acontecer um problema na tua vida financeira se você cortar gasto. De forma alguma, você vai começar a economizar e você vai economizar. Vamos colocar aí 100, R$ 200? Pô, Dad, mas se eu vou economizar 100, R$ 200, quando você começa a cortar gasto e maltratar você e a sua família por conta disso, você pode não ter tomado consciência disso ainda, mas o quanto isso atrapalha o teu casamento, o quanto isso te frustra como pai, como mãe, como pessoa, se você não tem filho,
Como mulher, quando você não pode pintar o cabelo, quando você não pode cuidar às vezes das unhas, que é uma coisa que é importante para você, ou seja, começa ou corta tudo. Enquanto não acabar a dívida, eu não vou fazer nada. E dito tudo isso, qual que é a minha intenção de falar sobre isso, Dade? Mas espera aí, eu não vou economizar 200, 300 reais? Primeiro eu quero que você olhe para o impacto que isso tem e que você se faça essa pergunta. Tá, eu cortei gasto. Isso resolveu minha vida financeira? Isso resolveu o tamanho das dívidas que eu tenho? É literalmente começar a fazer um questionamento. Tá funcionando essa minha estratégia? E por que que meu olho enche de água? Porque talvez esse erro seja o erro mais comum, o mais feito pelas pessoas e que elas não percebem o quanto isso está afundando elas no sofrimento. Jamais, quando eu passei por isso, que eu deixava de comer, literalmente, eu ficava com fome muitas vezes à tarde para não comer um lanche na rua e eu chegava em casa varada de fome e eu comia uma marmitinha com um pedacinho de frango, arroz e feijão e eu não achava que eu estava fazendo errado. Aquilo estava me fazendo mal, não era pelo economizar. Graças a Deus eu tinha arroz, feijão e um pedaço de frango para comer. Mas eu trabalhava pra caramba, eu ganhava um bom salário. Às vezes eu ia para a faculdade, eu ficava até 11 horas da noite na faculdade com fome, porque eu estava cortando gasto. E você se vê agindo e fazendo isso sem perceber o quanto isso está fazendo mal para você. Mas qual que é o ponto, qual que é o outro contraponto dessa parada? Quando você faz isso, você, desse lado aqui, economiza 300 reais. Vamos colocar que você é muito bom na economia de gastos, que você é muito top na economia de gastos. Você faz desse lado aqui uma economia de 300 reais e desse lado aqui você está pagando só de juro, de limite, de cartão de crédito, de parcelar fatura, de um juro de empréstimo 3 vezes mais do que isso. E aí você faz um movimento que te causa um puta de um sofrimento, uma frustração como pessoa, uma frustração como profissional, e o impacto disso na tua vida é que você economiza 300 aqui e do outro lado estão te cobrando 900 de juros. E aí vira um enxugar gelo. Essa conta nunca vai fechar. Dito tudo isso, é óbvio que eu não estou dizendo que você não deve fazer um ajuste de gastos. Eu não estou dizendo que você deve gastar como se não houvesse amanhã. Eu não estou dizendo que você tem que, né, gastar absolutamente tudo como se não houvesse amanhã. Mas eu quero deixar claro para você que se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, eu vou usar o termo mais chulo e é para impactar vocês. É burrice começar cortando gasto. É burrice mesmo, tá? É falta de lógica mesmo. Só que você aprendeu assim. E para piorar, vou te chamar a responsabilidade para educação financeira. Você viu isso na internet. Você viu vídeos onde pessoas bem intencionadas ensinaram a economizar. E tá tudo certo com economizar. De novo, não tem problema nenhum. O problema é que quando existe um cenário de superendividamento, um cenário de endividamento independente da dívida estar em dia ou estar em atraso, ou seja, não importa se a dívida está em dia ou ela está em atraso, porque se você começar esse caminho cortando gastos, é burrice, porque você enxuga gelo. Você corta de um lugar, o banco está cobrando de outro. Essa conta nunca vai fechar. Eu vou fazer um parênteses aqui só para responder uma querida que está aqui. Vanessa, eu recomendo que você assista a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Tudo que eu ensino aqui é para quem tem CPF. Eu uso bastante o termo salário, porque até mesmo a pessoa que ela se diz, né, profissional liberal, autônoma, ela tem um recebimento mensal, ou seja, do dia 1º até o dia 30 entra um dinheiro na conta dela. Só não é um salário, mas é um dinheiro que entra. Então, tudo que eu ensino aqui serve para quem tem um CPF. E o que eu quero deixar claro para vocês, voltando aqui, fechando esse parênteses aqui que ela perguntou algumas vezes, decidi responder. Fechando esse parênteses aqui que eu falei para vocês a respeito do corte de gastos, o que, que a gente precisa, o que eu quero mostrar para vocês? Pô, Daj, então se não é para cortar gastos, o que, que é para eu fazer? Né? Me fala, né? Já que você é tão inteligente assim, né? Já que você está dizendo que é burrice cortar gastos. E de novo, gente, sempre que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da minha história, e sempre que eu falo desse assunto, normalmente eu falo, as pessoas não percebem o quanto é uma vida de escravidão, porque eu não percebia,
você trabalhar pra caramba, você se virar em 20 e você ter que cortar uma pizza que seja, uma pizza por mês, porque você tá com muita dívida e você não sabe como resolver. Então, antes de eu saber o que que eu tenho que fazer, eu preciso saber o que que não está funcionando. Eu costumo dizer para as pessoas que antes de mostrar para elas o que elas fazem, eu tenho que mostrar o que elas precisam parar de fazer. E tem muito erro que as pessoas cometem na tentativa de resolver e que na verdade só está afundando ela mais. Então, o que, que o corte de gastos causa, né? A frustração, a tristeza, aquela coisa de falar assim, nossa, que vida de merda que eu tô vivendo. Eu trabalho, 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 mas eu não consigo sequer proporcionar o básico para mim. E às vezes, muitas vezes, falta pro básico mesmo. Agora, com isso claro, por que, que é importante, Nadi, que eu entenda o do corte de gastos ou que eu pare de cortar gastos? Não é sobre você não cortar gastos, como eu falei. Ajustar os gastos será necessário. Se você entrou num caos financeiro. Só que antes desse ajuste de gastos, antes mesmo, surge na frente a necessidade de entender quais são os juros que eu estou pagando que estão me obrigando a cortar a carne no final do mês e que talvez eu possa pagar menos, talvez eu possa deixar de pagar. Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que vocês vão participar, vocês vão ter uma atividade específica lá, que eu vou mostrar uma quantidade de dinheiro absurda que está indo para o ralo todo mês e que muitas vezes você não sabe que está indo para o ralo. Então, eu costumo sempre dizer que, por mais que às vezes a mulherada normalmente se julga muito inteligente, elas falam bem assim: eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E as mulheres, elas têm essa habilidade mesmo, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando o assunto é organizar a vida financeira, a ordem importa. E é pouco provável que você, e eu tô aqui puxando a orelha das mulheres, porque a mulher adora falar que faz várias coisas ao mesmo tempo. É pouco provável que você consiga investir tempo e energia atacando as dívidas, ou seja, buscando redução de juros, buscando parcelamento, buscando uma série de coisas e concomitante a isso você consiga ficar prestando atenção em anotar cada vírgula que você compra e cortar gasto. Eu costumo dizer que quando a gente entende que a gente é limitado e que a gente não consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, as coisas começam a fluir, porque a gente se exige menos e simplesmente fala, eu vou fazer uma coisa, depois eu vou fazer a outra. Então, a minha metodologia ela tem três pilares: clareza, preparação e negociação. No pilar clareza, a primeira coisa que a gente procura entender é o que está acontecendo comigo, quais são os erros que eu estou cometendo, quais são as dívidas que eu tenho, que juro que tem essa dívida, como é que eu consigo isso, Daj? Através dos contratos e extratos das dívidas, e na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida a gente vai entrar mais nisso, para você começar a colocar isso no papel. Por isso que eu estou preparando vocês para o evento, porque quando eu começo a entender que lá naquela renegociação, que eu juntei todas as dívidas numa parcela só, eu estou pagando um juro de 7% ao mês. 7% ao mês vai triplicar, quadriplicar, quintuplicar a dívida. De que adianta eu ir lá e diminuir R$ 100, sendo que de economia com carne, de economia com uma pizza, de economia com um hambúrguer, sendo que quando eu vou lá para o empréstimo, eu estou pagando 500 por mês. Então, qual que é o meu grande objetivo na live de hoje aqui? Basicamente, fazer com que você perceba que, ao cortar gastos, você maltrata a sua família, você gera uma frustração em você e você não resolve o problema. E a energia que é dispensada para que você corte gastos é imensa e o impacto emocional é profundo na frustração de eu vivo uma vida só cortando gastos. Quando eu viro o meu olhar e falo assim, tá, eu entendi que é importante sim que eu ajuste os meus gastos, mas eu também entendi que antes de fazer isso, é necessário que eu entenda quais são as coisas que eu estou pagando que eu não deveria estar pagando. Quais são as coisas que eu estou pagando que estão muito acima do que eu deveria pagar. E é por isso que eu falo que a clareza de entender que existe uma ordem para organizar essa bagunça financeira chamada caos financeiro que eu procuro trazer para vocês e é o que eu vou mostrar para você na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Agora, quem está me assistindo pode pensar bem assim, tá, Haddad, mas vamos lá. Se eu tenho a minha vida financeira, eu recebo o meu salário, como é que eu vou evitar, por exemplo, um desconto na folha de pagamento?
Vou responder de cara, não tem como evitar um desconto na folha de pagamento. Para quem não é assalariado, por exemplo, que a moça me perguntou aqui que ela é autônoma, ela nem tem folha de pagamento. Mas para quem tem descontos na folha, você não consegue ter um impacto absurdo lá na folha de pagamento de falar, não vou mais deixar descontar na minha folha. Lá na sua folha desconta o imposto, desconta a previdência, seja ela pública ou o INSS, enfim, desconta lá e desconta os seus consignados. Só que se eu, antes de entender os juros dos meus consignados, eu começo a cortar gasto, eu perco uma série de tempo e energia, ou seja, eu perco muito tempo e energia cortando R$ 100 na carne, ao invés de olhar para o meu consignado e perguntar: será que o meu consignado foi vendido com um produto embutido chamado seguro prestamista, que encareceu o meu empréstimo em 5, 10, 15 mil reais? E aí o meu foco tá lá na porcaria do corte de gastos que não resolve a minha vida, ao invés de eu ir atrás de informação e conhecimento para eu descobrir se eu fui feito de trouxa, se eu fui enganado. E isso eu tô falando não é para ofender vocês, não, é para dizer assim, vai todo mundo dizer para você que a culpa é sua e que você tem que cortar gasto. Quer ver uma coisa que me tira o norte nas minhas redes sociais? É ver o povo massacrando quem tem dívida. Quem tem dívida não entrou na dívida porque quis, não. A pessoa, em geral, ou ela tem um problema comportamental, ou foi falta de educação financeira, ou ela passou por um divórcio, ou ela passou por um problema, e aí a pessoa olha para o endividado e fala: é só economizar, é só não comprar. Vá a merda! Como é que uma pessoa que está pagando 15 mil reais só de seguro prestamista no empréstimo consignado vai cortar gasto para cobrir esse rombo? Ela vai ter que trabalhar um século para conseguir cobrir esse rombo. Então eu não começo cortando gasto, eu começo entendendo quais são as coisas que eu fui enfiado, que me colocaram lá, e você também é responsável, mas quando você vai fazer um empréstimo consignado, que é aquele descontado em folha, para cobrir um limite, para pagar alguma coisa, para pagar uma reforma, provavelmente você não leu o contrato, você não se atentou se aquele juro era o melhor juro. Talvez você nem sequer sabia fazer a pesquisa de como encontrar o melhor juro. Então, ao invés de eu ficar cortando R$ 100, R$ 50 no supermercado, eu começo por clareza do meu caso. Quais são as minhas dívidas e o que está enfiado nessas dívidas? Dade, como é que eu consigo essa informação? O banco é obrigado, pela resolução 5004 do Banco Central, a entregar a cópia do documento, cópia do contrato, cópia do documento da dívida e o demonstrativo da evolução da dívida, que é o demonstrativo de crédito, que vai mostrar tudo que aconteceu nessa dívida. Quando você pegar um extrato da evolução da dívida, né, que é entregue lá no banco, e vai ser muito difícil conseguir, vocês vão entender na semana o quanto que é difícil conseguir esse documento, porque quando você consegue esse documento, você vê, claro como água, que a parcela do consignado é R$ 1.000 e desses R$ 1.000, 700 é juro e 300 é a amortização da dívida. Aí vai você economizar. Quero ver você economizar o suficiente para cobrir o juro de uma parcela de consignado. Então, quando eu entendo que a ordem importa e que antes de eu ir lá e maltratar minha família, me maltratar e enxugar gelo, porque não gera resultado, pode gerar um pequeno resultado, mas ele não vai ter um resultado efetivo lá na frente, eu começo entendendo as minhas dívidas. E isso eu falei só do contra-cheque. Quando eu desço para a conta corrente, que é o dinheiro caiu na conta, Daj, o banco foi lá e debitou automático. Aí o banco debitou tarifa de pacote, que você não precisa pagar. A resolução 3919 do Banco Central garante conta gratuita. Aí eu coloco o juro do cheque especial, que é aquele negativo da conta, tarifa de anuidade de cartão de crédito, que não é uma tarifa gratuita, mas que você paga muitas vezes por estar refém daquele cartão de crédito que você nem parou para pensar que R$ 50 por mês são R$ 600 ao longo de um ano. E de 600 em 600, se eu pegar um extrato de tarifa anual, você pagou num ano R$ 5.000 só de tarifa, jurinho, coisinha que foi cobrando, 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 cobrando. E quando você busca essa clareza, você vai fazer isso em todas as suas dívidas. Então a gente tem isso na conta, no cheque especial, pô, Daj, mas então vamos lá. Eu tô no vermelho na conta corrente, eu tô no negativo. Como que eu não vou cortar gasto? Eu vou cortar gasto, Daj, porque eu corto gasto e aí mês que vem eu uso menos do limite. Não usa. Não usa porque se te usasse menos, você já estava sem esse limite. É praticamente impossível uma pessoa pagando 8% de juro ao mês do limite da conta
conseguir cobrir esse limite do dia para a noite. Qual que é a melhor forma de resolver um limite, Dade? Se eu estou no negativo, parcelando. E eu não vou entrar nessa parada de negociação agora, porque eu vou mostrar isso para vocês na semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Mas quando eu encontro a clareza de que um juro de 8% de cheque especial, que é o negativo da conta, o vermelho da conta, esses 8% de limite de cheque especial dividido, se eu fosse colocar isso de uma forma dividida, parcelada, eu conseguiria pagar, mas que 8% é um juro impagável. É quase que um juro de agiota, eu brinco. Fala que cheque especial é quase que juro de agiota. E que por mais que você economize R$ 300 na compra de mercado, essa conta nunca vai fechar. Se eu estou devendo 3 mil do meu limite, como é que eu posso parcelar esse limite em 20 vezes, em 24 vezes, em 10 vezes que seja, para que eu elimine ele da minha vida e no próximo mês eu consiga viver com o meu salário? Cheque especial é uma dívida que precisa ser eliminada pelo preço que ela tem. O cartão de crédito, quando você olha a fatura do cartão de crédito, você vê um parcelamento de fatura ou você pagou o mínimo da fatura, quanto de juro foi pago ali dentro? E aí você está indo lá cortar gasto. E aí você está indo lá economizar. Não funciona. Então hoje, a live de hoje, ela é muito mais para questionar você a respeito das escolhas que você tem feito na tua vida do que para te dar uma regrinha de economize com isso, economize naquilo. Algo que eu falo muito para as pessoas é que eu adoro economizar. A história do diluir detergente, né? Isso virou um meme na internet, o pessoal dá risada, né? E aí ontem eu tava rindo disso, porque de fato o diluir o detergente economiza e facilita para lavar a louça. Você tem aquele dispenser de detergente, quando você compra aquele que você aperta assim, o detergente sai. Se você dilui com água, você vai economizar e você vai lavar melhor a louça. Funciona. Mas, meu Deus, na situação de endividamento que eu estava, aquilo não fazia cócega na minha vida. Até hoje eu diluo detergente. Mas isso não significa que é isso que faz com que eu consiga fazer o meu dinheiro sobrar. Então, é literalmente você entender que esse ato que parece ser muito simples, que cortar gasto pega, ele te coloca num lugar emocionalmente de muita fragilidade, porque você não resolve o problema e você tem que viver essa vida dia após dia de cortar gasto. Eu tô batendo bastante nessa tecla, turma, mas basicamente eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Para se fazer a seguinte pergunta: a vida que eu tô vivendo hoje, o que eu consigo proporcionar para mim e para minha família. Lá atrás, quando eu comecei a minha carreira profissional, era essa a vida que eu estou vivendo hoje? Eu sonhei essa vida que eu estou vivendo hoje? A Adriana fez uma pontuação aqui importante. Ela falou assim: o juro do parcelamento é um absurdo. Adriana, na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou te ensinar a parcelar sem juros. Então, existe essa possibilidade, porque está lá na lei. Inclusive, sempre que eu falo disso, eu falo, ó, a pessoa que está em superendividamento, ela tem que saber os direitos dela. É por isso que eu mostro para vocês esses direitos que vocês têm. Ao invés de só dizer para vocês, economiza, está gastando muito. Quando você para questionar a vida que você está vivendo hoje, é o momento onde você encontra a força para enfrentar esse sistema. Esse final de semana eu abri uma caixinha de pergunta e eu recebi muita pergunta de gente falando bem assim: é só eu parar de pagar e esperar o banco entrar em contato comigo, né? Esperar. Aí eu brinquei, né? Basicamente, a cultura que se estabeleceu no nosso país hoje foram duas. Você é um endividado, você tem que se fuder, você tem que se ferrar, você tem que cortar gasto, só te resta pagar. Esse juro você tem que pagar, banco só negocia com quem está em atraso, não tem o que fazer. E existe uma galera que é honesta pra caramba e que não vai fazer isso. Existe uma galera que é honesta pra caramba e não está disposta a deixar o nome apodrecer no Serasa por 5 anos. A pessoa não consegue nem cogitar a ideia do nome dela ficar com alguma restrição. E aí o que ela faz? Ela vive o que eu chamo que é uma escravidão financeira, que é dia após dia, ela acorda e dorme, ela acorda e dorme, pensando em cortar gasto e pagar juro para banco, pensando em cortar gasto e pagar juro para banco. Essa é uma das culturas que existem, que para mim existe uma grande maioria aí. E aí você tem a galera que, não,
Foda-se meu nome, não importa, eu vou parar de pagar e um dia o banco vai negociar comigo e não importa se eu vou ser, posso ser executada judicialmente, eu vou esperar aqui sair um meteoro do planeta Harley para vir aqui para a Terra para eu agir. Quando eu trago essas duas coisas, eu falo assim, gente, não faz sentido nenhum. No momento em que você foi pegar um empréstimo, houve uma negociação. Foi negociado prazo com você, foi negociado juro com você. Por mais que você não teve poder para interferir nisso, naquele momento acontece uma negociação. Na hora que você foi pegar um empréstimo, na hora que você teve um limite liberado, aconteceu uma negociação. Aí no momento em que você está com um problema financeiro, que você se aperta, você tem que se ferrar sozinho. Você não tem margem para um parcelamento, você não pode fazer nada. Ou seja, só me resta cortar gasto, ferrar com o meu psicológico, ferrar com a minha vida profissional, porque eu vou trabalhar desmotivado, e dane-se, tem que pagar, não tem outro jeito. Não é lógico. Você não precisa ser muito inteligente para você ver que não tem lógica. Na hora de pegar um dinheiro emprestado, você ir lá, falar com o gerente, conversar, e no momento que você está com um problema financeiro, simplesmente não tem essa opção senhora, que é o que os bancos falam para vocês. Quando você não tem técnica para negociar, quando você não foi preparado fazer uma negociação. Quando você foi só com a tua carinha de pobre coitado dizendo que está apertado e precisa de um parcelamento. E o gerente olhou para sua cara, ele também, sem ter nenhuma opção para te ajudar, e disse: Não tem essa opção, senhora, não tem o que fazer. Aí o outro lado, né? Que é a outra loucura que eu falo. Ah, eu vou parar de pagar. Meu, tu foi lá, tu tem um CPF, você tem uma responsabilidade civil, que a gente chama, em cima dessa dívida. Tá lá dizendo que se você não pagar, você vai ser executado. Tá lá, você é um assalariado que, para ter uma casa, para ter um carro, vai precisar para parcelar, fora móveis, essas coisas você vai precisar parcelar. Aí você vai ferrar com o teu nome e você vai correr todos esses riscos por pura e mera falta de raciocinar que se você está com um problema, sentar a bunda na cadeira e esperar o banco fazer uma proposta é ilógico. De novo, é burrice. E eu vou usar o termo mais esdrúxulo mesmo aqui para incomodar vocês. As duas coisas, esses dois caminhos, que é o que mais vocês escutam por aí, e tá tudo certo, porque são caminhos possíveis. Você viver uma escravidão financeira é possível. Você deixar o seu nome apodrecer no Serasa e encarar todos os riscos e esperar uma proposta cair do céu, também é possível. São caminhos possíveis. A grande questão é que eu não consigo entender. Eu até hoje não consigo entender qual é o sentido de, ao invés de pegar esses dois caminhos, eu assumir a rédea da parada e começar a resolver. E basicamente a minha metodologia tem esse objetivo. Colocar as pessoas para começar a resolver o problema, porque do mesmo jeito que você levantou para ir lá pegar um empréstimo, do mesmo jeito que levantou para ir lá pegar uma conta, para abrir uma conta, do mesmo jeito que você levantou para pegar uma fatura de cartão, você inverter para resolver isso. E se eu pego esse caminho que eu estou dizendo que é possível e você começa por cortar gasto, não funciona. Não funciona, porque a começar a sua motivação vai pro ralo. Você não vai ter motivação nenhuma para fazer isso dar certo. Dage, o que eu posso fazer diante disso tudo que você me falou? Eu poderia trazer 1000 exemplos para vocês, mas a melhor pessoa, e isso é uma coisa que eu bato muito aqui na tecla, a melhor pessoa para fazer a melhor autoavaliação da própria vida é você. É você olhar, se você é solteiro, né? Você não tá casado hoje, é você olhar, cara, quais são as oportunidades que eu não tô explorando na minha vida, seja de me desenvolver como profissional, seja de me desenvolver como pessoa, seja de viajar, conhecer lugares, seja de comprar um imóvel, seja de qualquer coisa, seja de fazer um tratamento de saúde que você tenha vontade de fazer. Quais são as coisas que ter dívida tem tirado de mim? Ter dívida tem tirado dinheiro de mim? Dinheiro a gente já sabe que tem tirado. E a verdade é que se você chegou até aqui, você tá dando conta, cara. Com a dívida em dia ou em atraso, a um custo muito alto, dinheiro por dinheiro você tá se virando para pagar. Com juro em cima de juro. Mas a qual custo? O que dívida realmente tem tirado de você? Foi a pergunta que eu fiz na caixinha de pergunta e que eu quero trazer aqui para vocês. O que normalmente uma pessoa com dívida demora muito para perceber é que dívida tira vida. Dívida não tira dinheiro. Dinheiro é óbvio que tira. Dívida tira vida. Se você é casado, tem filhos, será que tem alguma coisa que você gostaria de proporcionar para seu filho, sua filha? Uma natação, um inglês, uma roupa melhor que seja, um tênis melhor que seja, e que simplesmente não dá por causa das dívidas?
Como que tá a saúde do teu casamento? Porque vocês muitas vezes não tem como ter um momento de descompressão na vida familiar, que a gente sabe que é intensa. E quando você entende isso, é a partir deste questionamento que o que eu chamo de dia do chega, chega. Que é você falar assim, eu não aceito mais isso pra minha vida. Uma pessoa perguntou pra mim assim, como é que eu resolvo a minha dívida de uma vez por todas? Já fica a resposta. Não será fácil. Não será mamão com açúcar. Se algum dia você achar algum vídeo meu eu dizendo que é fácil, eu tava louca, porque normalmente eu falo, não é fácil, mas pode ser simples. Só que tudo começa com uma decisão. E essa decisão não é papo motivacional. Ela vem de uma autoavaliação, de você olhar para a tua vida e falar assim, cara, quanto tá custando deixar minha vida do jeito que tá? Não ir atrás de um conhecimento e informação que já existe disponível. Eu tô chamando vocês para um evento gratuito. Eu não sou palhaça para vir aqui na internet e falar, vou fazer um evento gratuito, mas se você quiser aprender alguma coisa, você vai ter que me pagar. Não, o evento é gratuito mesmo, para que eu possa mostrar para vocês qual é esse caminho, com base em quais leis, e eu preciso de um tempo com vocês para mostrar isso. Mas só para levar vocês para esse evento, eu preciso mostrar o quão vítimas desse sistema vocês têm se permitido ser. Porque por uma sequência de anos de falta de conhecimento, não só de educação financeira, mas de direito básico seu, por esses fatores, quanta vida você tem perdido. E enquanto você, que eu costumo brincar, que é dono e proprietário da tua vida, não decide romper com isso, não tem absolutamente nada que ninguém possa fazer por você. Quando eu faço a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, faço essas lives de aquecimento, eu procuro mostrar para vocês absolutamente as evidências de que a vida de vocês está ruim e que talvez vocês não tenham percebido ainda que as coisas que vocês estão fazendo não estão dando certo, tal qual eu não percebia, que cortar gasto não reduzia minha dívida, só me fazia sofrer muito e me sentir muito incompetente, muito incapaz de cuidar da minha própria vida, mesmo sendo gerente de banco, eu não dava conta de fazer o meu mercado com tranquilidade. E quando você consegue enxergar os movimentos que você tem feito na tentativa de acertar, e cortar gastos é um dele, e você consegue mensurar o quanto isso está te machucando e que não está resolvendo, é o momento que você tem um estalo de falar assim, é tipo eureka, né? Nossa, entendi. É claro que em uma live eu não tenho o objetivo de fazer com que você entenda absolutamente tudo. Mas se você sair dessa live e todas as vezes que você for falar assim, eu preciso economizar, você se lembrar de, mas espera aí, eu já vi os juros das minhas dívidas? Eu já efetivamente comecei e fui até o final num caminho efetivo para resolver as minhas dívidas? Ou eu fiz uma coisinha e parei? Ou eu fiz uma coisinha e parei? Alguém perguntou aqui a data do evento. O evento vai acontecer do dia 22 até o dia 26. Para se inscrever, você clica aqui no link do meu perfil. E lá no evento, essa atividade que eu falei aqui para vocês, que é a gente vasculhar a tua vida financeira, desde a conta corrente até os empréstimos, os contratos das dívidas, é uma atividade que a gente vai fazer junto lá. Porque você vai começar a descobrir o impacto que tem quando você ataca as suas dívidas antes de ir lá para a tua vida e cortar gasto. O que eu quero deixar muito claro aqui para vocês? Tem uma, de novo, tem uma coisa atrás da cortina do endividamento que é uma segregação social. As pessoas adoram levantar as pautas LGBT, QIA+, né? Acho que é isso. As pautas raciais, as pautas do feminino, né? Da coisa da mulher, dos direitos da mulher. E todas são pautas muito válidas. Só que existe uma. Ontem a gente estava conversando, estava lembrando disso, né? Ninguém tem a maior alegria de falar assim: vamos juntar 10 endividados aqui e a gente vai ser amigo, né? Ninguém fala assim: eu tenho orgulho de ser endividado. A pessoa que ela tá com dívida, ela vive um, um drama na vida dela e é um drama de milhões de pessoas que todas elas vivem sozinhas dentro do drama.
Muitas vezes escondendo do marido, da esposa, que está com problema financeiro, escondendo da família, dizendo, não, eu não posso ir não nesse negócio aí, vai ter uma festinha do trabalho, eu não posso ir não, tem que estudar. Mas no fundo é porque a pessoa não tem R$ 20 ou R$ 50 para dar uma cota de uma festinha de final de ano, de uma festinha, uma confraternização. E as pessoas estão vivendo esse sofrimento caladas, chorando no banheiro, como acontecia comigo. E acontece uma separação, literalmente. E as pessoas que têm dívidas, elas são massacradas por quem não tem. Se você fuçar nos comentários das minhas redes sociais, vocês vão ver a quantidade de massacre que tem quando eu falo que é possível sair das dívidas. E aí as pessoas falam assim: é só pagar, é só não gastar, é só economizar. E basicamente é muito dolorido o julgamento de terceiros quando você se enfiou num problema desse. Você errou, sim, você cometeu um erro, você gastou mais do que você devia, você pegou um empréstimo que alguma coisa aconteceu depois e você está com muita dificuldade de pagar. Ou seja, as circunstâncias que te trouxeram até aqui são várias. Mas quando a pessoa entra nesse endividamento, ela literalmente ela se aparta. Ela se aparta no universo dela de endividado e começa a andar em círculos. E o corte de gastos é uma das coisas que a pessoa faz para andando em círculos, porque ela nem sabe para quem pedir ajuda, ela não sabe nem por onde começar. E quando eu faço esse evento e a minha decisão de ser uma educadora financeira que não fala de cortar gastos, ser uma educadora financeira que não fala de renda extra, ser uma educadora financeira que não fala sobre investimento, quando eu decidi falar com quem tem dívida, foi porque quando eu passei por isso, eu não encontrei absolutamente nada que me ajudasse, a não ser cortar gasto. E me ajudou a cortar gasto, foi importante. Eu vinha de um descontrole com relação a gastos, então foi importante aprender a cortar gastos. Sou muito grata por tudo que eu aprendi com relação a isso. Mas eu não achei nada que me fizesse olhar para os abusos que estavam acontecendo comigo, para eu pagar 3 vezes mais do que era razoável dentro de um empréstimo. E o que eu quero abrir os olhos de vocês aqui é que começar essa revolução na vida de vocês, primeiro, tem sim um custo, um investimento de tempo, tem sim, porque vai ter que mexer numa ferida que talvez você não quer mexer, e tem, mas muito mais do que isso, você entender, e eu comecei falando que as pessoas gostam das pautas, né? A pauta do endividamento é uma pauta que basicamente não tem lugar. Não tem, as pessoas estão endividadas, tem que parcelar, faz o Desenrola Brasil, que não resolveu para muita gente quase nada. Resolveu para algumas pessoas lá que estavam com o nome sujo há muitos anos, mas para quem está com aquela dívida enroscada no salário, como os empréstimos consignados, aquilo ali não é um probleminha que se resolve com uma renegociação. Empréstimo consignado é um problema que se resolve ao longo do tempo, com redução de juro, com reorganização financeira, com readequação de prazo, limite de conta, cartão de crédito, empréstimo pessoal, que são aqueles empréstimos sem garantia que eu falo, se resolve com redução de juros. E redução de juros exige técnica. Redução de juros exige entender o contrato que você tem, quais são as margens que a gente tem para conseguir pedir uma redução de juros, de acordo com o teu caso, de acordo com o teu contrato, ou seja, realmente não é simples, não. Mas a clareza de que você está vivendo nesse limbo, e muito provavelmente sozinho, sem contar para ninguém, com medo, com vergonha. Esses dias eu chamei uma pessoa numa live, ela falou: Meu Deus, as pessoas que me conhecem estão vendo essa live, e ela entrou em pânico, assim, porque ela falou assim: Meu Deus, nossa, mas isso é como se fosse um crime ela ter se desorganizado. E estava com tudo em dia ainda, mas não, ninguém pode saber. Quando você pensa que só você tem problema financeiro, seu vizinho tem mais problema que você às vezes. As pessoas só não se conversam. Elas só não fazem uma roda de conversa. Vamos fazer uma roda de conversa. Todo mundo que é endividado vem. Vai ver quantas pessoas vai. Porque muitas vezes eu prefiro que a pessoa me vê pelada do que ver o extrato da minha conta bancária. Falar de dinheiro é mais delicado do que falar de sexo. É um assunto mais tabu do que sexo. É real, gente. As pessoas falam de sexo com a maior facilidade do mundo hoje em dia. É tranquilo. Você tem as crianças, às vezes, jovenzinhas, assim, adolescente, 12, 13 anos, falando com a maior tranquilidade do mundo. Mas normalmente nunca teve uma aulinha sobre educação financeira. E quando a gente chega numa situação de endividamento, é como se tivesse um vício em droga mesmo. Tipo, é uma coisa, vergonha, uma vergonha. É uma coisa que eu quero esconder, que eu não quero que ninguém saiba. Trazendo isso para vocês, o que eu sempre brinco que, não é nem brinco, não é brinco não. Eu sempre falo que é muito fácil para alguém que está do outro lado, sem dívida,
dizer para o endividado, é só não gastar, é só gastar só o que ganha. É a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa que acabou de tomar um tiro e olhar para ela, ela tá sangrando e falar bem assim, da próxima vez não sai de casa à noite para não tomar um tiro. A pessoa tá sangrando na minha frente, eu vou falar para ela que ela não pode sair à noite porque à noite é perigoso ela levar um tiro. Ou eu vou lá estancar o sangramento e levar essa pessoa para o hospital. Acho que essa é a melhor analogia. Então, nesse momento, existe uma ferida aí sangrando. E fincar uma faca nessa ferida não resolve nada. Vai ter que sarar ela. E sarar ela vai exigir, em algum momento, sim, encarar tudo que te trouxe até aqui. É óbvio que no caminho para sair das dívidas existe uma readequação da vida financeira, dos gastos. Mas se você já está aí com o problema, já tá sangrando, não vai ser eu que vou enfiar o dedo na ferida e falar, tem que se fuder mesmo. Quem mandou gastar mais do que ganha? Agora tem que pagar. Não. Antes de ir para o corte de gastos, vamos começar por entender o que de fato são essas dívidas que você tem, qual que é a proporção desse problema. Cara, quantas dívidas são? Você se inscreveu na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, tem uma atividade logo para quem se inscreve que é o registrato. Quem já pegou o registrato, fala para mim. Que já pegou o registrato, fala eu já peguei. O registrato ele é uma ferramenta que mostra a tua vida financeira na visão que os bancos têm. Então eu costumo dizer, você vai saber o que os bancos sabem sobre você, porque eles têm acesso a isso. Quando você abre uma conta, você autoriza que eles acessem o seu SCR, que é a sua central de créditos dentro do Banco Central. Eu ensino você a tirar esse documento porque ele é um ponto de partida. A partir dali, dessa parte de clareza e preparação que vem antes da negociação, a gente tem os documentos das dívidas, que, como eu falei para vocês, é o documento que mostra as taxas de juros, quais são as informações que tem das suas dívidas, para que você possa começar a entender o que é que foi que você assinou. Ou seja, o que é que foi que eu contratei, né? Que eu fui lá e dei um li, aceito, concordo, contratei, mas eu nem me lembro qual é a taxa de juros. Não é raro eu perguntar para as pessoas qual que é a taxa de juros e a pessoa falar, eu não sei qual é a minha taxa de juros. O que eu quero dizer para vocês é que o jeito errado de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é pegar um chicote e ficar batendo nas tuas costas e eu preciso economizar, eu preciso cortar gasto, eu gastei, eu tenho que me ferrar, só me resta pagar. Isso não vai resolver seu problema. E nem se culpar por uma coisa que você fez e já tá feito. A gente pode conversar sobre as causas do seu endividamento. Em algum momento é válido olhar para isso. Mas primeiro, a gente vai ter que tirar você dessa condição indigna, literalmente, de trabalhar, 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 trabalhar e ver seu salário ir embora todo mês em juros absurdos que você tem pagado. Em um monte de empréstimo que você tem pagado que provavelmente está muito acima do que você deveria pagar. E isso é possível através de clareza, preparação e negociação. E hoje, se você está cortando gastos e você conseguiu olhar isso, né, enxergar o quanto isso tem sido prejudicial para você, para sua família, para o seu trabalho, o que eu convido você a fazer? Escaneia a tua vida financeira. Isso é uma atividade prática, tá? Faz um escaneamento, que eu falo. Acho que eu não gosto muito dessas palavras difíceis. Você vai pegar o teu contra-cheque, que é o teu comprovante de pagamento, e você vai pegar o extrato da tua conta corrente e do seu cartão de crédito. E a minha recomendação é que você pegue do dia 1 até o dia 31. Então você não pega o extrato desse mês, pega o extrato do mês passado. Você vai pegar do dia 1 até o dia 31. E você vai pegar uma canetinha assim e vai marcando as coisas que você fala assim, cara, o que é isso? Você vai ver lá, por exemplo, um IOF. Cara, o que é um IOF? E não tem preguiça, não, de colocar no Google assim, o que é o IOF? Por exemplo, o IOF é um imposto. Tem que pagar, tem que fazer não. Mas vai lá ver se você não está pagando uma tarifa de SMS no Banco Brasil. Vai lá ver se você não está no Santander pagando uma tarifa de extrato simplificado por correio. Vai lá ver, vai ver o que você está pagando. Vai lá no teu cartão de crédito, que tem parcelamento de fatura, vai lá e vê quanto é que foi aquele parcelamento de fatura. E vai lá ver, descontou esse empréstimo aqui, 1.300 e poucos reais, 500 reais. Cara, eu tenho um contrato desse empréstimo? Deixa eu ver aqui nos meus documentos. Putz, não tenho. Então, de acordo com a resolução 5.004 do Banco Central, que a Dade me falou, eu vou entrar em contato com o banco e vou pegar o documento dessa dívida. Então, quando você tira a venda dos olhos e para de focar só em cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto,
É quando se abre a possibilidade de você falar: opa, peraí, tem outras coisas aqui que eu preciso ver primeiro. Feito isso, se você ainda não se inscreveu na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, meu convite é para que você se inscreva. O link está aqui embaixo. De novo, quando eu falei para quando eu brinco assim e falo assim, gente, eu não ia ser idiota de colocar meu nome a rodo. Eu sempre brinco que meu nome eu só tenho esse mesmo. Não tem, é a única coisa que eu não consigo trocar, né? E eu não colocaria meu nome para fazer um evento para não te ensinar nada. Eu tenho muito orgulho da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Muito orgulho mesmo do impacto que ela literalmente é um divisor de águas na tua vida, que você não vai entrar lá e sair do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. E por que que eu faço essas lives aqui para levar vocês para o evento? Porque a maior resistência que existe para você sair das dívidas é a pessoa da frente do espelho, é você mesmo. Você é a pessoa que mais vai, é, eu não gosto desse termo, tá? Se sabotar, mas é a verdade. Você é a pessoa que menos acredita em você, porque você está endividado. Você não tá podendo fazer as coisas que você pode, que você quer. Você tá tendo que cortar gasto. Você tá pagando juro. Você trabalha só para pagar conta. Sua autoestima tá no chão. Você já nem acha mais que você merece alguma coisa nessa vida. Então você não acredita em você. Então nem você acha que é possível. Então o meu primeiro trabalho com vocês é mostrar que além do horizonte existe um lugar. É vir aqui e dizer para vocês, gente, não é muito fácil chegar aqui na internet e dizer para todo mundo que eu fui endividada, não. Eu fui a primeira a quebrar esse ciclo de vergonha. De falar assim, então, deixa eu contar uma história para vocês. Hoje vocês estão me vendo toda aqui bonitinha, né? Com um canal na internet, mas eu já fui endividada. Eu demorei quase 2 anos para ter coragem de contar minha história publicamente, de tanta vergonha que eu tinha. Então, olha o tanto de gente que eu deixei de ajudar por eu não acreditar que eu podia ajudar contando o que eu vivi, contando o que eu fiz para sair, contando o que eu aprendi depois que eu saí. E até hoje mesmo eu falo, a primeira trava que tem na tua vida é você mesmo. E eu sei que vocês não gostam muito desses papos de coach, né? Papo motivacional, mas se eu for colocar aqui a lei do superendividamento, que é uma lei que faz com que ninguém precise entrar na justiça para resolver o endividamento. Eu fiz uma live sexta-feira falando sobre precisar entrar na justiça. Mas a lei do superendividamento, só que ela está aprovada já tem quase 2 anos. Todo dia, se você fuçar nas minhas redes sociais, tem alguém dizendo que saiu das dívidas. Eu teria que ser muito boa para contratar tanto ator e atriz assim para fazer aqueles vídeos para mim. Teria que ser muito boa na contratação de ator e atriz. São pessoas reais, algumas delas estão até aí. Alguns alunos meus estão aí. Então, a primeira pessoa que vai travar você nesse caminho vai ser você mesmo. Porque você está numa situação tão ruim, que você fala assim: ah, isso não vai dar certo comigo. Eu já tô ferrado mesmo, eu vou continuar ferrado. E hoje a mensagem que eu queria dizer para vocês é que você não vai encontrar de forma alguma, do nada, uma super força de vontade para fazer isso aqui. Fazer o evento para vocês, fazer esse evento gratuito para vocês, faz com que eu possa, que vocês cheguem num lugar onde vocês não vão ser julgados, onde vocês não vão ser condenados pelo que vocês fizeram até aqui, onde vocês não vão precisar arregaçar a vida financeira de vocês e falar, tá aqui a besteira que eu fiz. É literalmente a oportunidade para vocês começarem a construir esse caminho com um pouco mais de leveza, com um pouco menos sofrimento. Não vai ter mamão com açúcar, vai ter que ter esforço, sim, vai ter que ter. Mas o que a gente começou aqui é essa decisão de que essa vida aqui que você está vivendo hoje não é a vida que você merece, mas que as atitudes que você tomou até aqui te trouxeram até aqui. O que você fez até aqui te trouxe até aqui. E vai ser com essa mãozinha aí que cometeu o erro que a gente vai consertar. Muito obrigada por quem compareceu na live. Se teve aí algum desafio de áudio e vídeo, já peço desculpa para vocês. Para quem quer se inscrever na semana e não se inscreveu ainda, o link está aqui embaixo e também aqui em cima. Se você está vendo essa live no replay, no Instagram, digita eu quero nos comentários para se inscrever, mas o jeito mais seguro é no link aqui do perfil, tá bom? Muito obrigada e eu espero que o que eu falei aqui toque o coração de vocês.
sem sombra de dúvidas, cortar gastos não foi o mais difícil para mim. Era fácil economizar. Era fácil economizar sendo só eu. Eu não tenho filhos. Era fácil me colocar naquela situação. O que realmente foi difícil foi como eu me sentia fazendo isso. Como eu sentia que eu tinha dado errado na vida. Mesmo tendo uma faculdade federal nas costas, sendo contadora de formação. Esses dias um moço questionou meu CRC, né? Ele falou assim, seu CRC é baixado. Eu falei, é mesmo, né? Porque eu nunca atuei como contadora. Eu me formei, mas eu sempre trabalhei no banco. Então não tinha necessidade de eu ter um CRC ativo. Eu nunca atuei como contadora, mas eu era formada em contabilidade. Então passar por aquela situação acabou comigo como pessoa. Me causou uma depressão. Não foi só aquilo que me causou uma depressão, mas era o que aquilo gerava em mim e não resolvia o meu problema. Então eu cortava gastos, eu me sentia péssima como pessoa e não resolvia o meu problema. Então quando eu levanto essa bandeira que não é por aí que você começa a resolver, é porque não funciona. Se funcionasse, você pode ter certeza que eu te ensinaria, mas não funciona. É igual a proteção salarial. Proteção salarial é um saco. Eu falo da proteção salarial, eu falo para todo mundo, é chato, é difícil de fazer, é difícil de entender, mas tem que fazer, porque funciona. Aí eu vou falar. Então, se cortar gasto funcionasse, vocês podem ter certeza que eu fazia uma lista aqui de coisas para cortar gasto. Se funcionasse, eu ensinava. Mas, basicamente, se a gente começa cortando gasto, a coisa desanda. Então, a gente inverte a ordem. A gente primeiro tampa os ralos, que eu costumo dizer. Tampa os ralos onde está escoando um monte de dinheiro e resolve o contrário. Muito obrigada pela presença de vocês e eu estou muito feliz de ter tido vocês aqui. Quem não acompanhou a gente no ao vivo vai ver o replay, tá bom? Muito obrigada. Aniele, eu vou falar de proteção salarial sim na semana e eu vou falar também essa semana nas lives de aquecimento. Eu sempre estou falando dela. Hoje não era um tema específico de falar da proteção salarial, mas eu procuro sempre trazer esse tema, tá? Super beijo, gente. Tchau, tchau.